Porque quanto maior for o nível da guerra, maior será o nível da revelação de Deus ao nosso respeito. Deus fez arder no meu coração esse texto que eu acabei de ler com vocês, e eu não vou me demorar. E me chamou a atenção a história dessa mulher, porque quem olha para a história da mulher samaritana, a visão de que se tem é que esta mulher é uma mulher que tem um comportamento imoral. Essa é uma mulher que o tempo todo está vivendo de relacionamentos e relacionamentos. E para alguém que não entende o nível da dor que ela enfrenta, pode até imaginar que para ela é muito fácil vivenciar essas relações que terminam, inicia, e ela nunca tem ninguém ao seu lado assumindo de fato a vida dela. É uma mulher que está se relacionando com homens que já tinham um relacionamento. Então alguém pode olhar para essa mulher e ter todos os motivos para criar uma fala, invalidando quem ela é, e apontando seu comportamento e até criando muito julgamento. Mas é muito fácil julgar alguém pelo comportamento sem conhecer o fundamento da história. Não se pode falar do comportamento se não entendeu a raiz da história. Quando eu olho para essa mulher, na verdade, eu percebo que essa mulher é uma mulher que está em dor. Ela está sofrendo. A história dessa mulher é a história de alguém que está perdida. A história dessa mulher é de alguém que constantemente está tentando se achar. E como ela não sabe como fazer isso, ela tenta se achar nos outros, quando na verdade ela precisava se achar em si mesma. Mas nós percebemos uma incapacidade emocional de percepção dela para si, para entender que o que ela precisa não está no outro, que o que ela precisa está nela. A única coisa que precisava acontecer era o alinhamento das suas emoções e da sua alma, e uma cura na raiz da sua dor. Porque o que ela está fazendo é buscando no outro a compensação de um vazio que existe dentro dela, porque as suas raízes estão adoecidas. Mas é muito comum que algumas pessoas... Cadê os músicos? Não me deixa aqui sozinha não, gente. Eu sei que vocês chegaram tarde, eu também cheguei. A gente faz parte da mesma turma, depois nós vamos ser recompensados. Fica aqui. Eu senti um negócio agora até no coração, pastora. Não, ninguém solta a mão de ninguém. Oh, meu Deus, vamos para cá. Quando eu olho para a vida dessa mulher, eu estou vendo uma mulher que precisa urgentemente se resolver. Tem gente que consegue olhar para o que vive, tomar uma decisão, conseguir ter um olhar do autoconhecimento de quem ele é, do que ele está vivendo e do que ele pode viver e se resolver. Tem gente que tem mais facilidade para ressignificar. Tem gente que tem mais facilidade para vencer algumas dores e continuar. Tem gente que consegue sair sozinho dos seus cativeiros. Mas existem pessoas que só saem de um cativeiro se um libertador chegar. Porque dependendo do nível do cativeiro que ele vive, ele precisa de alguém que tenha autoridade no assunto para arrancá-lo das suas prisões. E por causa do comportamento dessa mulher, essa mulher é uma mulher rejeitada, desprezada, mal vista, mal falada, caluniada. Ela não é bem-vinda no meio da sua sociedade. Tanto é que ela vai encontrar um período
da tarde, que é o período do meio-dia, para que ela vá buscar água sozinha, sem ter testemunha, sem ter pessoas, porque ela teme que, encontrando essas pessoas que reprovem a sua atitude, ela passe a ser menosprezada, chacoteada, que as pessoas debochen dela. Na verdade, essa mulher não queria viver esse desconforto, mas a verdade é que nem ela sabe o porquê ela está tomando esses comportamentos, porque o comportamento que ela toma é de forma inconsciente, até Jesus chegar no poço para jogar luz nela. Aí eu vim profetizar aqui nessa noite que Jesus vai chegar nas nossas escuridões para jogar luz, para você enxergar o que sozinha você não enxerga. Haverá dilatação da sua visão, você vai entender a raiz da sua dor e nunca mais será prisioneiro dela. Jesus sentou na beira daquele poço, e aquela mulher está vindo para fazer o que ela sempre fazia, no mesmo ambiente, na mesma hora, fazendo a mesma coisa, buscar água. Mas quando ela chega no ambiente onde ela tem domínio, onde ela tem controle, onde para ela é conhecido, ela tomou um susto porque Jesus estava lá. Ela não está acostumada com pessoas nesse ambiente, no horário que ela busca água. Seu trajeto é solitário, porque a dor que ela vive obriga ela a criar um mecanismo de defesa para viver a sua vida menos pesada, porque há peso demais aqui. Então ela aprendeu a estar naquele ambiente sozinha. Essa mulher foi surpreendida com a presença de Jesus do poço, e ainda mais sendo ele um judeu. Ela vem caminhando em direção ao poço, e quando ela vê Jesus, que a primeira comunicação aqui é visual, ela toma um choque. Acredito eu que existe muitas perguntas que estão acontecendo dentro da sua mente. Por que ele está aí? Por que esse judeu está sentado no poço? Esse horário é meu de buscar água? Nunca tem ninguém aqui? Por que agora esse homem está sentado aí? Dentro dela tem uma agitação na alma, porque o cenário que ela está acostumada a dominar foi modificado. Só que ela não sabe, essa modificação desse dia não é para gerar nela um peso, não é para expor, não é para puni-la. Essa modificação do cenário é para modificar a vida dela. Eu estou dizendo para alguém aqui nessa noite que tem hora que Jesus altera o cenário para mudar a vida da gente. Talvez você nem estava esperando a sua vida tomar uma mudança tão grande, mas é no meio desta situação que você parece não ter controle, é que Jesus vai controlar, vai mexer em você, vai te curar, vai te restaurar, vai te levantar e vai te habilitar. Lá está Jesus. E Jesus sabia perfeitamente que essa mulher tinha problemas gravíssimos, e era de origem emocional, afetiva e sentimental. Jesus precisa chegar nela. Jesus precisa se conectar a ela, porque Jesus sabe que o problema não está no relacionamento, o problema está na raiz. Qual é a raiz que nessa mulher está adoecida? Qual é a raiz que aprisiona essa mulher? A raiz da carência. Essa mulher tem raízes de carência. E aí Jesus, sendo o maior psicólogo que nós conhecemos, e o perfeito, que não erra no diagnóstico, ele não podia chegar dizendo para ela: seu marido não. Porque naquele momento essa mulher precisava se sentir acolhida e segura. E o que Jesus vai fazer? Jesus vai criar uma comunicação. Jesus vai criar uma fala. Jesus vai começar a conversar com ela.
ele vai fazer um pedido para, na verdade, estabelecer um diálogo. Eu estou profetizando que nesses dias que nós estaremos aqui neste ambiente, Jesus vai conversar com a gente. E Ele vai conversar com a gente de forma muito clara e assertiva. Porque a fala assertiva é a fala clara de que não deixa dúvida em quem está ouvindo aquilo que o interlocutor está entregando. Jesus olhou para essa mulher e fez um pedido para ela: me dá água. Nesse momento isso para ela foi extremamente assustador. Primeiro que ela não está acostumada a lidar com pessoas entendendo que ela tem utilidade. Ela o tempo todo é reprovada, ela é o tempo todo exposta, ela o tempo todo é julgada. E quando Jesus está pedindo água para ela, Ele está dizendo: você tem utilidade, me dê água. Essa fala de Jesus mexeu com ela. Mexeu por quê? Mexeu porque é a primeira vez que tem alguém dialogando com ela e falando com ela com apreço e educação. É a primeira vez que ela tem alguém falando com ela sem julgá-la, sem olhar para a sua situação atual e jogar um peso sobre o comportamento que ela exerce. E aí ela vai tomar um choque porque ela não está acostumada a lidar com isso. Aí ela vai dizer: como é que o Senhor, sendo judeu, senta aqui para pedir água uma samaritana? Ela sabia que havia um problema de comunicação entre os samaritanos e os judeus. Mas por que ela está usando essa fala? É porque ela quer levantar uma bandeira? Não. É porque na verdade a alma dela está em choque. Então ela está criando uma fortaleza entre ela e Jesus, porque ela não conhece essa linguagem que ela está recebendo. Ela não está acostumada a lidar com quem tem esse comportamento que Jesus está tendo com ela. E é quase que inconsciente a forma dela lidar com essa situação, que ela está repelindo Jesus para ela. Então ela está dizendo assim, ó: é proibido nós conversarmos. Tu és judeu e eu sou samaritana. O que ela queria fazer? Ela queria encerrar aquele assunto imediatamente. Ela não queria aquela conversa. Ela está assustada. Ela está com medo. E tem gente que quando está assustado, quando está com medo, tem gente que diante de uma novidade tem reações como essa, de repelir o que para ela é desconhecido. Porque nós lidamos bem com aquilo que nós conhecemos, mas temos dificuldade de lidar com o desconhecido, mesmo quando aquilo que é desconhecido é bom para a gente. Nós não estamos acostumados a lidar com situações que tirem de nós o nosso controle, porque naquele dia ela não tem controle sobre aquele ambiente que ela sempre teve, porque Jesus está lá. E o que parece que quem está dominando agora é Ele. Porque quando ela chegava, ela pegava o balde, pegava água e ia para casa. Mas dessa vez ela está chegando para pegar água e tem alguém sentado no poço dizendo: me dá água. Aí ela começou a se defender. Ela começou a repelir aquilo que ela precisava. Jesus era tudo o que ela precisava, mas de certa forma ela está repelindo, porque esse é o seu mecanismo de defesa. Só que Jesus não vai parar o assunto. Eu vim dizer para alguém aqui, na noite desse dia, que Ele não vai abrir mão de você. Por quê, pastora? Ele sabe por que você está tendo essa reação. Ele entende o porquê desse comportamento. Ele sabe exatamente o que está acontecendo com você. Ele sabe que na verdade você está apavorada. Ele sabe na verdade que você tem medo. Ele sabe na verdade que você está tentando fugir. Ele sabe na verdade que isso é uma atitude que está sendo baseada no seu inconsciente. E como Ele tem interesse de modificar a sua vida, Ele vai insistir com você. Jesus não se cansa de nós. As pessoas se cansam. Alguém começa a tentar nos ajudar, e quando eles veem a nossa agressividade em muitas situações, quando eles veem a nossa resistência, eles dizem: vou deixar isso para lá. Eu não preciso ficar o tempo todo passando por isso. Já falei, já ensinei, já mandei recado, já fiz isso, já fiz aquilo outro. E a pessoa não ouve, não quer. E é muito fácil as pessoas abrirem mão de nós.
Alguém olha para você e diz assim: isso aqui é muito cabeça dura, isso não vai mudar nunca. Mas sabe por que Jesus não tem problema com esse tipo de comportamento que você possui? Porque Ele é o Criador e você é a criatura. Ele te conhece porque foi Ele que te formou. Ele conhece as suas emoções, Ele conhece as suas reações, Ele conhece o seu comportamento, Ele conhece o seu caráter, Ele conhece o conjunto de atitudes que você toma diante de situações que é para modificar a sua vida. E Jesus não está espantado com o comportamento dela, e também Jesus não vai aderir à sugestão que ela está entregando. Pare de falar, porque nós não podemos nos comunicar. Mas Jesus olha para aquela mulher e continua insistindo. Eu queria que você pegasse na mão dessa preciosa e dissesse para ela: Ele está insistindo com você, porque Ele sabe a mulher que você vai se tornar. Fala para outra: Ele está insistindo com você, porque Ele sabe o seu potencial. A sua dificuldade é só essa dor, mas você não é essa dor. Você é maior que essa dor. E se Ele tocar nessa dor, você vai viver a sua melhor versão. Jesus já percebeu a resistência dela. Então, num jogo de palavras, Jesus vai buscar mexer com a curiosidade dessa mulher, porque o que Jesus quer é envolvê-la no assunto. Aí ele vai começar a usar uma expressão assim, ó: se tu soubesse. Se tu soubesse. Nós mulheres, por natureza, somos curiosas. Se alguém disser para nós: eu quero falar com você, fala agora. Não depois, não agora. Daqui a pouco eu te ligo: o que está acontecendo? E é normal que a nossa cabeça já comece a criar um monte de coisas, imaginando que é isso, que é aquilo outro. Né, minha irmã? Como é que é? Os balãozinhos, é assim, voando assim? Essa é a gente. Se a gente passar na frente de uma loja e tiver aquele monte de mulher em volta de uma banca, a gente nem sabe o que é, a gente entra também. Porque a gente é curiosa. A gente quer saber o que está acontecendo. Jesus começou a criar na mente dela uma necessidade de descobrir quem Ele é. Eu vou dizer de novo: Jesus está criando na mente dela uma necessidade de descobrir quem Ele é. Sabe o que Deus quer de nós? Deus quer que nós tenhamos interesse em descobrir quem Ele é profundamente. Porque inicialmente ela já tem uma ideia: tu és judeu, mas Ele é muito mais do que isso. Inicialmente ela já tem uma ideia: tu és judeu, porque eu já vi os teus traços. Mas diante de Jesus, Ele é muito mais que o judeu. Ele não é qualquer judeu. Ele é aquele que veio para salvar. Ele é aquele que veio para dar vida, para perdoar pecado e para dar vida em abundância. Sabe o que Jesus quer dizer para ela? Você sabe muito pouco. Você só sabe que eu sou judeu. Você sabe muito pouco. Você tem coragem de dizer para essa irmã assim: você sabe muito pouco. Fala para outra: você sabe muito pouco. Porque tem gente que faz parte da congregação, mas ainda sabe muito pouco. Tem gente que vem a um culto como esse, levanta a mão, recebe os louvores, a música vai enchendo o nosso coração, a gente chora, a gente derrete, mas você ainda sabe muito pouco. Por que, pastora, você está dizendo isso? Porque você vê as manifestações dele quando há um ajuntamento como esse, mas lá na sua casa você não sabe quem é ele, você não tem uma vida de oração, você não tem uma vida de devocional. Quando a luta chega, você fica desesperada
você sabe muito pouco. Porque quem sabe quem é Ele não se apavora. Quem sabe quem é Ele tem segurança nele. Quem sabe quem é Ele se relaciona com Ele 24 horas por dia. Alguém diz assim: sinta Jesus. Não, viva Jesus. Porque sentir é sensação. Você tem que viver Jesus todos os dias da sua vida. Você ainda sabe muito pouco. Eu quero dizer que o interesse dele para nós aqui nessa noite é o seguinte: mergulha. Você ainda está com água nos pés, mergulha. Eu fico pensando que graça tem alguém ir à praia e colocar só o pé na água. Não tem graça. O que ele está dizendo para nós aqui: você sabe muito pouco, você só botou o pé na areia, mergulha. Eu quero te falar mais sobre mim. Eu quero que você descubra mais sobre mim. Eu quero que você saiba quem eu sou. Eu não sou apenas os judeus que alguém fala. Não, eu sou teu Pai. Eu sou Jesus. Eu sou aquele que coloca ordem na desordem. Eu perdoo o pecado. Eu estabeleço. Eu mexo na identidade. Eu reintegro a moral. Eu levanto. Eu habilito. Eu curo. Eu uso. Eu faço. Se tu soubesses. Mas engraçado é que ela está bem resistente. O comportamento das pessoas fizeram essa mulher ficar resistente. Aí ela fala assim: se tu soubesse quem está aqui pedindo água, você daria. Porque se você pedisse, tu receberia. Mas como? O poço é fundo. E eu já vi que o Senhor não tem balde. Deixa eu te falar uma coisa. Seja mais flexível. Mesmo quando você não entender como é que vai ser, se permita. Porque tem hora que não dá para entender como vai ser, a gente só tem que obedecer. Tem hora que Deus não vem revelar como é que vai ser o processo. Não, Ele fala o que Ele vai fazer e eu tenho que confiar. Porque Jesus não é menino. Ele não é filho do homem para que minta, e nem para que se arrependa. Falaria e não cumpriria? Ele não é homem, Ele é Deus. Só que tem gente que, como essa samaritana, por causa da dor que ela vive, porque ela potencializa a dor, ela está invalidando quem é Jesus. Olha como ela está medindo Jesus. Ela está medindo Jesus a um balde e um poço. Tu não tem balde, o poço é fundo. Jesus olhou para ela. Você sabe tão pouco. Você está tão rasa. A minha fala não é sobre o poço de Jacó. A minha fala não é sobre balde. A minha fala não é sobre água. Não é nada sobre isso. Isso é o que você aprendeu a vida toda. E é interessante que você faz tanta questão disso que você vive prisioneira disso. O poço é tão importante para você, mas nunca mudou sua vida. Porque o tempo todo você tem que ir, voltar, e voltar, e voltar, e voltar, e nada muda. Tudo continua do mesmo jeito. Você é prisioneira do poço que você fica romantizando e ostentando, porque ele é o poço de Jacó. Mudou o que é na tua vida? Nada. Nada. Você não percebeu que você está prisioneira do poço? E quem é a chave para te tirar dessa prisão está sentada no poço? Quando você não se dá permissão, quando você não permite ouvir um mentor, um libertador, uma liderança, uma cobertura espiritual, você vai condicionar a sua mente a continuar travada. Alguém sempre diz assim: quem está de fora sempre vê melhor. E tem hora que nós estamos lidando com pessoas que estão habilitadas e muito mais do que nós, para nos levar ao nível que nós precisamos chegar, mas sozinho não chegaríamos. E a gente quer fazer igual essa mulher. A gente quer ficar comparando o outro, dizendo quem é o outro, ou dando uma forma para o outro. Senhor,
poço, senhor, balde. Olha como ela está limitando Jesus. Aí Jesus vai começar a falar com ela de modo a gerar um confronto. E não é um conflito. Porque tem gente que fala com a gente e gera conflito. Conflito gera dor, não é confronto. Porque quando a gente fala de confrontar, a gente fala de mexer nas verdades que não querem ser acessadas. Mas quando elas são acessadas, nós liberamos os nossos gatilhos e começamos a nos ver e entender. Aí Jesus vai dizer para ela: o poço não mudou sua vida, mas a água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Essa necessidade do ir e vir vai acabar. Só que ela está achando que Jesus está falando da água H2O. Ela está achando que ele está falando dessa sede física. Não, Jesus está falando da alma dela. É que ela ainda não pegou. É que ela ainda não entendeu. Só que quando Jesus diz para ela assim: se eu lhe der a água, você nunca mais vai precisar voltar de novo. Aí ela mostra pra gente que no fundo, ela romantizava o poço, mas no fundo, o poço era um problema e um peso para ela. Porque quando Jesus falou: se eu te der dessa água, tu nunca mais terá sede, aí ela falou: então me dá. Ué. Então no fundo ela queria. Você sabia que tem gente que quer, mas não sabe mostrar que quer? Você sabia que tem gente querendo, falando que não está querendo? Mulher tem desse negócio. Se a mulher falar para o marido assim: não quero falar, ela quer falar. Quer. Ela quer. Eu lembro uma situação uma vez de uma pessoa que passou por uma discussão com o marido, e o marido ficou tentando contornar o negócio, aí pegou um dinheiro e falou para dar para ela, e ela falou assim: não quero. Aí ele falou: tá bom. Quando ele pegou, ela falou: deixa aí. Ela queria, gente. É que ela não queria dar o braço a torcer. É que tem gente que quer, mas não sabe mostrar que quer. Pega na mão dessa linda, cheirosa que está do teu lado. Fala para ela assim: facilita. Porque a gente já está sabendo que tu está querendo. Fala assim: Jesus já sabe que tu quer. Facilita. Fala para outra: facilita. Você está querendo desde o início. Então quebra essa resistência. Facilita. Se é para Jesus, aplaude sem miséria. Oh meu Deus. No fundo, aquele trajeto era um peso para ela. Mas esse tempo todo ela nunca teve opção de jogar esse peso. E quando ela tem a oportunidade, ela está repelindo a oportunidade. Mas quando Jesus disse: nunca mais terá sede, aí ela, desarmou. Pá. Então me dá. Aí eu quero imaginar Jesus dizendo: mas não vai ser tão fácil assim. Não. Porque não é sobre água, é sobre a sua raiz. Cadê seu marido? Jesus vai buscar o que aprisiona ela. É os relacionamentos que faz ela ter necessidade de buscar água sozinha no poço. Então, o poço é uma extensão de uma prisão que ela vive na sua área afetiva e de carência. Vai buscar seu marido. Eu imagino que ela deve ter tomado um susto. Ué, o assunto era água, mudou, agora está falando de marido. Ué, vai buscar seu marido. Aí ela vai dizer: eu não tenho marido. Nesse momento eu imagino essa mulher vivendo uma agitação na sua alma. Porque Jesus tocou na sua ferida. Naquilo que ela não dominava. A única coisa que ela conseguia dominar na sua vida era poço e balde. Mas sobre a sua própria vida, ela não tinha domínio. Quem dominava a sua vida eram os homens que passavam na vida dela. E aí Jesus diz: vai buscar o teu marido. Cadê? Não tenho não. De fato, disseste bem, tu não tem.
mas tem um ainda que tu está guardando. Agora vamos prestar atenção aqui. Esses homens passam na vida dela, bebem a água dela, usam a casa dela, usam o corpo dela, e quando se cansam dela, eles vão embora. O tempo todo existe uma rotatividade de homens na vida dessa mulher. E dessa vez ela tem um marido que também não é dela, e ela não consegue abrir a boca para dizer que tem alguém lá que não é dela. Ela não consegue fazer a denúncia. Por quê? Porque ela já aprendeu a se movimentar nesse círculo abusivo. Porque o tempo todo tem alguém vindo, leva um pouco, outro vem, leva um pouco, outro vem, leva um pouco. Ela fica em pedaços mantendo alguém inteiro. Mas por que essa mulher está fazendo isso? Por que ela está se permitindo essa situação? Porque na verdade o que ela está fazendo é procurando nesses relacionamentos a figura do pai. Ela não estava precisando de um marido, ela está buscando o pai. Então de relacionamento em relacionamento ela busca a figura do seu pai. E aí quando esses homens não podem ser para ela o que ela precisa, porque ela precisa de um pai, eles se retiram porque eles não conseguem ser pai para ela. Mas naquele dia, quem tinha paternidade estava sentado lá no poço. Quem tinha paternidade estava lá no poço, para dar para ela o que o tempo todo ela teve que se mover para buscar. Mas naquele dia ela não precisava fazer força, porque ele estava lá. Eu vim profetizar hoje aqui para alguém que você não vai precisar fazer força. Ao cheiro das águas, ele já está aqui no ambiente. Não vai precisar fazer força. Ele já está no ambiente e ele vai favorecer você. Jesus estava lá para dar paternidade para ela, para reintegrar sua moral, sua identidade, para dar a ela uma nova conduta. A coisa é tão séria que depois que ela quebra essa existência, que até a meia verdade é exposta, e Jesus consegue tocar na alma dela, ela vai para a cidade, na mesma cidade onde ela é rejeitada, na mesma cidade onde ela é mal vista, mal falada, desprezada, e ela consegue trazer a cidade para o poço para ouvir Jesus falar. Porque quando Jesus cura as nossas raízes, nós não seremos lembradas pelos nossos passados. Você pode até ter um passado difícil, mas quando Jesus, ele sarar as tuas raízes, não são o seu passado que vai aparecer, é os seus frutos que vão falar. Se é para Jesus, aplaude sem miséria mais forte.